Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Simões e hoje a gente vai falar sobre clima e cultura organizacional, não é? Dois temas de extrema importância para a gestão de pessoas. Eu diria que é um tema até avançado, principalmente cultura organizacional. E a gente começa falando sobre cultura, não é? A cultura é um conjunto de normas que regem uma organização. Essas normas elas podem ser explícitas ou implícitas, ou seja, nós sabemos que elas existem, nós sentimos que elas existem. Dentro desse conjunto, nós também temos os valores da empresa, suas crenças, no que a empresa acredita, no que ela acredita sobre colaboradores, no que ela acredita sobre sistema de sistema de gerenciamento, a gestão, negócios, ética, não é? Relacionamento com clientes. Então, são as crenças, no conjunto da administração se acredita. E também a missão da empresa. Às vezes, a gente tem a impressão de que as pessoas elas acreditam que a cultura organizacional necessariamente ela precisa estar escrita, desenhada. E essa é a situação ideal. Explicitar qual é a cultura até para que a gente possa transformá-la, projetá-la, não é? Mas, na verdade, a cultura, na maioria das vezes, não importa o tamanho da empresa, pequena, média, grande, empresa do governo, empresa privada, uma instituição sem fins lucrativos, muitas vezes essa cultura ela é implícita. E onde é que entra a gestão de pessoas? Entra em mapear essa cultura, entender essa cultura, para que seja possível navegar nessa realidade e poder fazer as transformações, as adequações devidas, as mudanças devidas. Mudanças que estão vinculadas ao que o mercado, ao que o segmento, ao que o cenário competitivo impõe. Essa demanda de mudança ela pode vir da própria empresa, quando inclusive a cultura organizacional acredita nela, né? Acredita na importância do cenário competitivo para que uma empresa avance, não é? Ou por iniciativa do próprio gestor de pessoas. Nós estamos falando em algo maior, né? Algo macro, vamos dizer assim, né? Então, a cultura organizacional é um conjunto desses pilares, né? Normas, valores, missão da empresa, que podem ajudar a guiar comportamentos e hábitos de trabalho de todos, não é? De todos, inclusive das lideranças. Porque aqui na nossa apresentação nós falamos de funcionários, mas eu diria de todos, inclusive da alta administração, do conselho de administração e tudo mais. Então, nós temos aqui no nosso modelo os valores da empresa, né? Os comportamentos. Quando a gente fala comportamento, nós não estamos falando de algo que se pensa, nós estamos falando do comportamento explícito, o comportamento observável. Porque eu posso pensar em algo bom e me comportar de uma forma não ética. Eu posso ter um pensamento ético, uma preocupação ética, e posso ter um comportamento inadequado. Então, aqui nós falamos do comportamento explícito. Então, isso significa que eu posso ter banners na empresa, eu posso ter uma comunicação que fala de ética, mas, na verdade, a organização não é ética. Perfeito? E já conhecemos muitas empresas assim. Conhecemos
empresas assim, conhecemos profissionais assim, inclusive profissionais da área de RH, não é? Os objetivos da empresa, quais são os objetivos dessa organização. É interessante porque, novamente, vem o dilema do explícito versus implícito. Uma empresa pode não ter clareza nos seus objetivos, mas o seu comportamento diário, o conjunto de comportamentos, pode indicar quais são esses objetivos, não é? Temos a missão da empresa também, novamente eu chamo a atenção, porque esse artefato, esse modo de pensar, ele é cada vez mais comum. Muitos profissionais dizem que uma das primeiras tarefas da área de RH seria construir essa missão junto com a empresa. Isso não é uma tarefa fácil, muitas vezes a empresa não tem a maturidade para pensar sobre isso naquele momento. Então, são poucas as empresas que têm essa missão claramente definida e explícita. E também é importante dizer que, às vezes, essa missão escrita, ela já existe, ela só não é seguida, ela só não é um parâmetro para julgamento de várias questões. E as normas da empresa. Existem empresas, inclusive, com uma preocupação exagerada com normas, né? Tanto é que uma das primeiras tarefas que a gestão de pessoas recebe é exatamente a regulamentação, a homologação dessas normas, que muitas vezes está mais ligada à limitação do comportamento de colaboradores do que o pensamento de algo bilateral. Ou seja, os profissionais, os colaboradores possuem expectativas em relação à empresa e a empresa também tem expectativas em relação aos funcionários. Nós estamos falando de um respeito mútuo, nós estamos falando de um relacionamento saudável desses dois lados, não é? Agora, também já encontramos situações onde a empresa tinha um respeito pelos colaboradores, mas os colaboradores não tinham um respeito devido à organização. Então, mostrando que, de certa forma, existe uma relatividade na gestão de pessoas que nós precisamos considerar. Portanto, a cultura organizacional é esse conjunto, né? Valores, comportamentos, objetivos, missão, normas. É um modelo interessante para a gente mapear a nossa organização. Está aí um convite interessante, um exercício interessante para que você possa fazer o mapeamento da sua empresa atual ou o mapeamento da sua empresa anterior, né? Se você tem informações suficientes para isso. Agora, do ponto de vista operacional, é possível você fazer esse mapeamento intencionalmente, oficialmente, entrevistando pessoas, fazendo observações, entrevistando clientes, entrevistando fornecedores, levantando essa visão. Esse tema tem uma ligação com o nosso segundo tema de hoje, que é a pesquisa de clima. Porque na pesquisa de clima, e nós veremos isso adiante, você tem componentes, ou você pode ter componentes que têm uma ligação com essas questões que nós estamos colocando aqui. Portanto, a pesquisa de clima também pode ser uma ferramenta útil para fazer esse mapeamento da cultura. E o que eu faço com isso? Quando eu tenho esse mapeamento, eu posso colocar isso em discussão dentro da organização, né? Tendo como parâmetro
a necessidade do cenário competitivo onde a empresa esteja. Então, quanto mais competitivo for esse cenário, maior a necessidade e o engajamento de mudanças. E aí eu posso pegar e colocar na mesa, né, e começar a discutir junto com a liderança da empresa o que vai ser necessário mudar, transformar, adaptar, para poder atender às necessidades do mercado, não é? Então, a pesquisa de clima, ela também é uma possibilidade interessante em termos de mudança. Perfeito? Muito bem. Então, a missão, né, nós falamos no slide anterior, ela representa o motivo da existência do negócio. Qual é o motivo da minha empresa estar aqui? Qual é o motivo da minha empresa seguir em frente? Já a visão, aonde se deseja chegar em um determinado intervalo de tempo. Esse complemento é importante, né? A agenda, não é? Porque um dia chegaremos lá, um dia não existe no calendário, não é? Então, é necessário ter um parâmetro de tempo muito bem definido, acordado, porque dessa forma nós temos um sistema de avaliação tangível. Nós estamos falando a mesma língua, né? Porque nós fizemos um acordo ali também em termos de tempo. E os valores definem as características que orientam as relações de trabalho, características cristalizadas, sólidas. Então, eu tangibilizo os valores, eu os transformo em ações. Então, por exemplo, um determinado estilo de liderança que eu vou moldar através de uma gestão de desempenho bem feita, de um acompanhamento bem feito das lideranças, um sistema de remuneração que premie esses objetivos que essas lideranças precisam alcançar, não é? E ações de treinamento, né? Ações de treinamento que vão moldar essas lideranças. Olha que interessante, né? A cultura como base das ações de treinamento e até a seleção de pessoas, não é? Então, buscar lideranças ou buscar pessoas que tenham potencial, que tenham fit cultural, que é um nome usado atualmente, aderência à cultura da empresa. E é interessante porque os desligamentos também podem ter uma motivação cultural, né? Então, a gente chegou num terreno bem interessante, né? A cultura, ela influenciando para o bem e para o mal os caminhos da organização. Então, eu posso ter um exemplo ruim, uma organização que tenha uma cultura inadequada, não é? E essa cultura não é explícita, perfeito, né? E ela influencia uma seleção de um líder novo, por exemplo, inadequado, ou um funcionário inadequado, um colaborador de um cargo menor, né? De um cargo menor. Perfeito? Então é isso, a gente avança para falar de clima e fazer uma ligação da cultura com o clima, né? Então o clima ele é a percepção dos colaboradores em relação à qualidade do ambiente de trabalho. É como o colaborador percebe isso, e ele registra isso
através da pesquisa de clima. Então, é a hora em que a gestão de pessoas mapeia como os colaboradores estão percebendo isso. A empresa precisa fazer um esforço em termos de comunicação, em termos de liderança, em termos de ações concretas, para que o colaborador ele perceba a intenção da organização, perceba a tangibilidade dessa cultura que a gente quer imprimir, não é? Uma empresa que não é boa nisso, né, ela talvez nem faça a pesquisa de clima, né? E é importante dizer que a pesquisa de clima ela não deve ser usada só para ganhar prêmio ou selos, né? Ela tem um valor em si mesma, porque eu quero transformar a empresa mais competitiva, eu quero que a empresa ganhe uma reputação interna e externa. Nós estamos falando da marca empregadora e, de certa forma, estamos falando da reputação da marca da empresa junto aos seus clientes. É uma empresa que tem uma cultura saudável, uma cultura profissional, ela ganha em todos os sentidos, né? Então, a qualidade do ambiente de trabalho, ela é mapeada a partir, né, a partir de uma pesquisa de clima. A gente vai apresentar, inclusive, aqui um cardápio de possibilidades de perguntas que você pode colocar na sua ferramenta, de acordo com a sua preocupação, né, desse mapeamento dos seus alvos, para que você tenha um quadro completo e possa analisar o que é incômodo ou não, junto com a organização, claro, porque o incômodo não deve ser seu, o incômodo deve ser da organização. E como essa percepção, ela afeta o desempenho dos colaboradores. Se eu acredito estar numa empresa desonesta, se eu acredito estar numa empresa que não oferece oportunidades igualitárias para todos, isso vai afetar meu comportamento, isso vai afetar minhas metas, isso vai afetar os meus resultados. Então, dentro de um conjunto maior, imagina uma empresa com 5, 10 mil funcionários, eu posso não chegar ao resultado que eu desejo, ao resultado espetacular que eu desejo. Então, a pesquisa de clima organizacional na verdade, é uma das maneiras, um dos caminhos para entender o grau de satisfação. Olha que interessante, né? Nós estamos falando de um grau individual, de cada pessoa. Nós podemos falar de um grau de um setor, de uma região da empresa, né? De uma faixa etária, né? O grau de satisfação de um determinado gênero dentro da empresa. Então, não é algo feliz ou infeliz, mas eu estou falando de uma régua de medição que pode variar de pessoa a pessoa. Eu posso ter uma análise olhando várias facetas, várias possibilidades, para poder, inclusive, tomar decisões cirúrgicas. Exemplo, as mulheres na minha empresa, numa faixa de tal idade a tal idade, estão mais insatisfeitas por um motivo específico. Eu posso criar ações específicas para esse grupo. Então, nós estamos falando de informação, nós estamos falando em análise, nós estamos falando de um assunto que vem crescendo, chamado People Analytics, não é? Que é você coletar, analisar
um grande volume de informações para concluir tecnicamente determinadas situações e fazer recomendações. E, obviamente, fazer mudanças adequadas para que você, numa próxima etapa, verifique se aquele problema ele foi sanado. Você verifique que aquela insatisfação foi solucionada. Então, a pesquisa, ela entende esse grau de satisfação e ela também entende, né, a motivação, motivo para a ação, o motivo para agir adequadamente, o motivo para agir de forma inadequada, né? Detectando a percepção das pessoas, o modo delas perceberem uma determinada realidade, não é? E, de certa forma, é uma mensagem da empresa em relação à valorização dos seus funcionários. Porque eu estou interessado em ouvi-los, eu estou interessado em analisar o ponto de vista deles e, obviamente, fazer ações. Esse último ponto, ele tem uma relevância grande porque um número significativo de empresas faz a pesquisa de clima, mas não dá a continuidade adequada, que é, inclusive, um assunto aqui do nosso vídeo, sobre mudanças. Eu não falo de todas as mudanças que foram colocadas, né? Se a empresa homologar como algo importante e realizar essas mudanças, ótimo, mas pelo menos uma parte. Então, se você faz constantemente pesquisas e você não tem uma consequência, o valor da pesquisa ele começa a esfarelar e talvez na próxima pesquisa você já não tenha um engajamento tão necessário, que a base para que o grupo de funcionários responda adequadamente a esse pedido, que é um pedido de auxiliar a gestão. É disso que nós estamos falando. Esse grupo ele vai acabar não mais colaborando com esse tipo de ação, né? Perfeito? A pesquisa ela tem 8 etapas. Então, a primeira etapa diz respeito à definição do escopo da pesquisa. Quando nós falamos de escopo, nós precisamos selecionar os temas da pesquisa. Então, exemplos: trabalho em equipe, liderança, comunicação, remuneração, possibilidade de crescimento na empresa, conforto da organização, ergonomia, não é? Treinamento, feedback. Escopo é você definir quais são os temas. Então, são os assuntos que a nossa pesquisa vai ter, não é? Inclusive, quando eu falar sobre o questionário completo que a gente vai apresentar aqui, que é um cardápio, uma possibilidade. Não é para você aplicar imediatamente na sua organização, mas você ter como inspiração para montar um questionário personalizado para a sua empresa. Em gestão de pessoas, nós sempre precisamos falar em personalização, algo cirúrgico. Então, cada um desses assuntos, quando eu defino cada um desses assuntos, em consenso com uma empresa, que é o ideal, essa cogestão de pessoas é muito importante, não é? Eu preciso definir depois quantas perguntas nós teremos para cada um dos assuntos. Então, por exemplo, se o meu questionário, se a minha ferramenta vai ter o assunto liderança,
poderia dizer, bem, teremos 2 perguntas sobre liderança. Então, a primeira poderia ser, qual a nota de 0 a 10 que você daria para o suporte do seu líder direto quando você precisa de alguma ajuda? De 0 a 10. Então, eu quantifiquei essa percepção, não é? Eu poderia também perguntar, na sua opinião, qual o percentual de pessoas motivadas nesse momento na empresa? E aí eu poderia ter possibilidades do tipo, todos estão motivados. No outro extremo, todos estão desmotivados. E no meio, que eu posso ter, de repente, quatro possibilidades, né? 70% da empresa está motivada. Aí eu posso colocar a terceira. 30% da empresa está motivada. Observe o seguinte, se eu tenho uma empresa com 10 mil funcionários e alguém diz todos estão desmotivados, das duas, uma. Ou o analista da cultura vai interpretar erroneamente que, de fato, todos estão desmotivados, né? Ou ele, erroneamente, vai achar que é um exagero da pessoa dizer que todos estão desmotivados. Mas esse analista esquece que a pesquisa de clima é uma percepção. Então, o ser humano, nós, quando estamos muito felizes, tendemos a ver o mundo com a lente da felicidade. Quando nós estamos infelizes, tendemos a ver o mundo com a lente da infelicidade. Então, é legítimo. Esse exagero é um sentimento humano. Mas, claro, né, só no caso extremo. Esse funcionário não conhece os 10 mil funcionários da empresa. Então, se ele está infeliz com a empresa, ele tende a chutar o pau da barraca, vamos dizer assim. Então, é apenas um exemplo, porque quando a gente for falar do questionário, a gente vai ler juntos cada uma das perguntas e a gente vai identificar o parâmetro, o assunto principal que está por trás da pergunta. Geralmente, quando nós temos 2, 3 perguntas por assunto, é uma forma de cercar ou equilibrar as respostas, para não ter um extremo. Então, se eu falo de liderança, mas eu só tenho uma pergunta, se a pessoa exagerar naquela pergunta dos 2 polos, né, eu posso ter uma resposta contaminada. Mas se eu tenho 3 perguntas por parâmetro, eu dou uma equilibrada, porque provavelmente ele não vai responder de forma exagerada as 3. E no bolo, aquilo ali vai ser diluído e eu vou chegar a uma espécie de ponderação no momento do tratamento estatístico. Muito bem. Então, definir assunto, definir assuntos, né, parâmetros, definir o número de perguntas por cada assunto, ok? Inclusive, aqui eu posso fechar e dizer, olha, nosso questionário ele só pode ter, no máximo, 20 perguntas. Nosso questionário só pode ter, no máximo, 5 assuntos. Perfeito? E aí a gente cai na segunda etapa, que é a formulação do questionário. O ideal, inclusive, é eu fazer meio que testagens, um grupo de controle, para testar entendimento das perguntas, né? Para testar o equilíbrio das respostas e tudo mais, para chegar a uma definição no questionário mais completo. Entro na fase 3, que é o plano de comunicação, mobilizar a empresa, mobilizar líderes sobre a aplicação, sobre esse projeto. Aliás, é até interessante porque eu acho, claro que o plano de comunicação aqui é importante, mas eu acho que existem coisas que acontecem antes, nas reuniões com a liderança, nos treinamentos com a liderança,
já falando dessa ferramenta, porque aí aqui você vai ter um engajamento maior desses líderes. Uma agenda de distribuição e devolução com a ajuda das lideranças, para que eu chegue na fase 4 de coleta, né, de coleta desses dados, dessa informação. Essa fase aqui é uma fase muito interessante, muito importante, da busca de confiança das pessoas, para que elas se entreguem no momento dessa coleta de informações. Aqui, aí, se é uma empresa que nunca ofereceu confiança, ela vai pagar um preço caro, porque a base dessa resposta sincera é uma certa confiança. Eu não falo uma confiança total, mas uma certa confiança, tá? Bem, aí a gente entra na fase 5, que é a análise de dados coletados, tratamento estatístico, né? E também combinações bem específicas. Exemplo, notamos que pessoas com até 12 meses de experiência são mais felizes com a empresa do que pessoas com tempo de casa médio de 3 anos. Aí eu posso segmentar homens e mulheres, cargos de liderança, cargos operacionais, posso fazer comparativos com departamentos. Isso numa análise mais elaborada, né? Essa análise elaborada, ela começa a mostrar fatos para a empresa. Alguns podem acreditar que os fatos por si só já resolvem a questão da verdade. Mas a questão é que líderes com determinadas crenças podem perceber esses dados de uma forma diferente, né? Vou dar um exemplo, fazer um paralelo com gestão de desempenho. Vamos imaginar que os gestores de uma empresa, eles não gostem de uma determinada pessoa, de um determinado departamento. E aí você tem uma pesquisa de desempenho que mostra que aquele departamento, as pessoas que estão ali são pessoas super competentes. E aí você mostra esses fatos, o resultado dessas pesquisas para esses gestores. As crenças desses gestores vão influenciar a leitura desse relatório, a ponto até de duvidar das respostas, ou duvidar da honestidade de quem produziu esse material. Então, o ser humano é mais complexo do que a gente imagina. Muito bem, 5, cai no 6, que é a geração de relatórios. Geração de relatórios é a análise fria dos números, a interpretação desses dados e a recomendação técnica. Então, significa que quem for analisar e fazer a recomendação tem que ter uma visão global muito grande de tudo da área de RH. Não somente os serviços clássicos, seleção, treinamento, remuneração, gestão de desempenho, saída, mas também de assuntos mais modernos, como responsabilidade social, diversidade, né, e tudo mais. A gente pode até observar nos estudos anuais, existem várias revistas no Brasil que apresentam as melhores empresas para se trabalhar. Você tem ali muita informação, dados, que você pode ter uma leitura interessantíssima sobre o que são essas organizações. Não é? Muito bem, apresentação de resultados, que é quando você apresenta
Isso para os gestores. Então, você vai vender uma ideia. Se eu estou fazendo uma apresentação com recomendações, eu preciso ser muito convincente para dizer quais são os rumos na gestão de pessoas, porque você, tecnicamente falando, teoricamente falando, é o principal representante do assunto, né? Você representa a gestão de pessoas. Então, ali você precisa convencê-los a trilhar um determinado caminho, que aí é o plano de ação, né? Que é a fase 8, plano de ação. E, obviamente, não está aqui, mas deveria ter o item 9, que é a avaliação desse ciclo. O que foi cumprido desse plano de ação? Deveria ser o nível 9, né? Então, tá aí. Essas são as etapas: escopo, estabelecimento de um cronograma, determinação de fatores, assuntos, né, a serem pesquisados, a criação dos formulários, a comunicação, ou seja, buscar a adesão antecipada dos colaboradores, a coleta, que é a execução propriamente dita, a tabulação e análise dos dados, bem importante isso aqui. Vale lembrar que, geralmente, os gestores de RH não são bons em análise de dados, estatística, mas todos nós aprendemos isso na universidade. Os relatórios, né, contendo a análise do quadro, as sugestões de melhoria. Até falei aqui, né, apresentação dos números, dos fatos, a adjetivação desses números, o que é bom, o que é ruim, e a recomendação. A apresentação dos resultados para os gestores, a elaboração do plano de ação, e o item 9, não está aqui numerado, está aqui, ó, que eu disse no slide anterior, que é o feedback para os colaboradores. Muito bem. Então, assim, a gente entra aqui, né, na apresentação, de um modelo de questionário, né? De modelo de questionário que eu trouxe para vocês, para que vocês conhecessem agora na prática o que seria esse cardápio de perguntas interessante. Então, vamos ver aqui esse cardápio. Então, nós temos, na abertura desse cardápio, alguns dados, né? Como, por exemplo, o seu cargo atual na empresa, há quanto tempo você trabalha com a gente, menos de um ano, de 1 a 2 anos, de 2 a 5 anos, mais de 5 anos. Essa parte aqui vai te ajudar a fazer análises mais precisas. Então, posso, por exemplo, medir satisfação com um determinado assunto dentro de uma categoria de cargos operacionais, cargos técnicos, gestores, e fazer uma ligação com o sexo ou o tempo de casa. Então, isso são possibilidades, ao invés de realizar análises mais simples. O sexo, é importante lembrar aqui que esse item em empresas avançadas, isso aqui muda, porque você já tem pessoas, colaboradores, que são muito respeitados em muitas empresas já, que não se declaram nem masculino nem feminino. Então, note que o formulário ele também tem uma influência da cultura, porque eu posso ter, dentro da cultura, valores conservadores e valores mais liberais. Muitas empresas já fazem isso, como, por exemplo, empresas que dão licença maternidade para casais gays e tudo mais. Estado civil, novamente, posso brincar com esses parâmetros, né?
casados são mais felizes do que os nossos colaboradores solteiros, por exemplo, ou tipos de benefícios que essas categorias valorizam mais. Idade. Aqui é interessante, porque, de certa forma, esse pedaço aqui, a gente cai em diversidade. As empresas podem fatiar percentuais de colaboradores dentro de faixas etárias e começar a trabalhar a questão da inclusão etária, né? de verificar erros em processos seletivos que só estão valorizando determinadas idades, né? Então, isso aqui pode ser um caminho interessante para mudar valores. Eu posso te colocar aqui mudanças nesse sentido. Filhos, né? Escolaridade, patrimônio intelectual da empresa, isso é de extrema importância. Temos um caso interessante de um cliente que é líder no mercado, no segmento dele, aqui no Rio de Janeiro, e essa empresa precisou sacudir a poeira, só que nós verificamos que as principais lideranças, eu diria 90% das lideranças, não tinham o terceiro grau, né? Então, significa que a empresa vai ter dificuldade a volta por cima, porque o mundo mudou e o conhecimento ele é de extrema importância para você analisar problemas. Não vivemos mais aquela época do indivíduo de baixa formação, a sua maioria, conseguindo solucionar os problemas complexos que o mundo dos negócios apresenta hoje. Aí nós temos aqui o momento atual da empresa. Qual o seu grau de satisfação geral com a empresa hoje? Muito satisfeito? Satisfeito, indiferente, insatisfeito? Muito insatisfeito. Essa pergunta aqui é uma pergunta que precisa ter, não tem jeito. Só que aqui eu não tenho os desdobramentos. O indivíduo fala muito satisfeito, mas eu quero saber por quê. Ou muito insatisfeito, mas por quê? Eu não tenho a resposta aqui. Então você vai verificar que, na medida em que a gente avança com as perguntas, eu começo a descobrir esses motivos. E eu tenho uma pergunta complementar, que é uma comparação. Com relação ao ano passado, no caso de pessoas que estavam no ano passado, a empresa, de forma geral, está muito melhor, melhor, igual, pior, muito pior. Extremamente importante essa parte, porque eu comparo o que eu avancei, não é? Aí tem, na pergunta 10, importante dizer, nós estamos falando de um cardápio de perguntas, tá? No item 10, com relação ao ano passado, dê a sua opinião sobre a evolução da empresa nos seguintes assuntos. É um comparativo, continua um comparativo, mas eu quero descobrir agora itens específicos. Aqui no nosso encontro, eu só vou falar de questões ligadas à gestão de pessoas, porque você vai notar que o questionário, em alguns momentos, ele começa a entrar em marketing. Nós não vamos trabalhar isso aqui, apesar de ser um assunto importante. Ambiente de trabalho, nós no passado. Muito melhor, melhor, igual, pior, muito pior. Maravilha. Imagem perante os clientes, a gente passa. União entre a equipe, interessante para a gente. Eficiência e qualidade de serviço, não. Então, a gente começa a introduzir determinados assuntos que são importantes para a gente. 11. Dos itens abaixo relacionados, marque as opções que você considera hoje como principais vantagens competitivas da empresa. De certa forma, é marketing, mas tem aqui pontos ligados à gestão de pessoas, como, por exemplo, equipe de profissionais, qualidade do atendimento, sim, né? Porque nós estamos falando também de treinamento. Clima interno, prontidão na solução de problemas, que é atitude. Outro, muito bem. 12, como você descreve o nível de motivação dos funcionários em geral? Todos estão motivados?
mais de 70% da equipe está motivada, apenas metade da equipe está motivada, menos de 40% da equipe está motivada, ninguém está motivado. 13. Dos itens abaixo relacionados, marque as opções que você considera hoje como principais fatores de motivação para os funcionários da empresa. Interessante aqui, porque nós aqui pedimos para a pessoa, de certa forma, fazer uma avaliação global. Mas eu não falo com clareza sobre ela. Poderia falar dos itens abaixo e falando de você. Aqui não, a gente quer entender a percepção dele no global. Então, vamos lá, ele pode selecionar quantas opções desejar, mas aqui eu poderia fechar também. Eu poderia colocar os 3 principais. Então, instalações físicas, possibilidade de crescimento, que é carreira, cargo e salário. Percebe que eu começo a ter, por trás de opções, assuntos específicos da gestão de pessoas. Gostar das suas tarefas, gestão, né? Relacionamento com os clientes, participação nas decisões, liderança, treinamentos, gestão de pessoas, autonomia nas decisões, que são valores da empresa, de certa forma, e também liderança. Remuneração, salário, relacionamento com as lideranças, normalmente liderança, ter liberdade para dar sugestões e fazer crítica, liderança, união entre os funcionários, que é relacionamento interpessoal, estabilidade do emprego, gestão, desafios do dia a dia de trabalho, de certa forma, gestão de desempenho, ser valorizado e reconhecido pelo trabalho que executa, liderança e também cultura da empresa. Muito bem, a gente entra aqui no módulo do conhecimento e visão da empresa. Isso aqui tem a ver com cultura da empresa, porque lá a gente falou que missão e objetivos está dentro de cultura. Então, 14. Os objetivos da empresa são amplamente divulgados e é do conhecimento de todos os nossos funcionários. Muito bem. Aqui a gente está explorando a questão do explícito, não é? Então, as opções. Todos os funcionários conhecem os objetivos da empresa. Lá no outro extremo, ninguém conhece os objetivos da empresa. 15 é marketing, 16 também marketing, mas também, de certa forma, aqui o 16 tem a ver com a força de venda e a força de marketing da empresa. Isso aqui é interessante, não é diretamente do nosso interesse aqui, da gestão de pessoas, mas é importante. 17 também é marketing. Muito bem. 18 tem a ver com atitude, tem a ver com motivação, tem a ver com liderança também, tem a ver com remuneração, porque é um motivo importante para o atingimento de objetivos. Todos os nossos funcionários estão comprometidos com os padrões de qualidade exigidos pela empresa na prestação dos serviços e atendimento aos clientes. 19, a empresa aceita ouvir e recebe bem qualquer crítica e sugestão feita por qualquer funcionário. Concordo totalmente, concordo, indiferente, discordo totalmente. Está ligado, sim, à cultura da empresa, está ligado à gestão de pessoas e está ligado à liderança. Muitos desses tópicos, eles também fazem parte do LNT, ou seja, levantamento, necessidade e treinamento. Eu posso ter na conclusão, como parte da conclusão de uma pesquisa de clima, a necessidade de treinar pessoas. Aqui, por exemplo, se eu noto um problema significativo, final de um projeto como esse, isso pode desembocar numa ação de treinamento. 20, o reconhecimento dos funcionários é feito de forma justa e imparcial. Meritocracia, nós estamos falando de cultura organizacional novamente, né? Muito bem, 21, quando há alguma necessidade especial no trabalho ou conflitos a serem resolvidos, a empresa se manifesta e toma as providências necessárias de forma rápida e objetiva.
Cultura, liderança, gestão de pessoas, também é uma crítica, é uma avaliação da gestão de pessoas. Ambiente de trabalho. No dia a dia, a empresa consegue manter um clima harmonioso e agradável durante o trabalho. Trabalho em equipe, team building, não é? Relacionamento interpessoal, liderança, novamente, e, de certa forma, a avaliação direta da gestão de pessoas. 24, nossos funcionários têm um relacionamento marcado pela cooperação mútua, relacionamento interpessoal, soft skills. 25, quando você precisa de ajuda de um colega, normalmente existe a cooperação e entendimento sobre a urgência de sua necessidade, cultura organizacional, relacionamento interpessoal, liderança. 26, os líderes da empresa são acessíveis e se mostram sempre dispostos a ouvir a equipe e claramente liderança, não é? 27, nosso grupo de funcionários está sempre unido e trabalha sempre buscando o alcance dos objetivos da empresa. Trabalho em equipe, né? Team building. 28, nos momentos onde há sobrecarga de trabalho ou maior pressão, nossos funcionários se unem, novamente liderança, novamente trabalho em equipe. 29, há liberdade entre todos na equipe para pedir e oferecer ajuda. Trabalho em equipe, mas também a cultura. Eu posso estar numa cultura hostil, onde não existe esse tipo de ajuda. 30, o relacionamento entre as lideranças e a equipe de trabalho é sempre agradável e respeitoso. Relacionamento entre pessoas da equipe, liderança, soft skills. Muito bem. Adequação, satisfação com as tarefas. Você está plenamente satisfeito e adaptado às tarefas? Cargos e salários, liderança, gestão de pessoas, gestão de desempenho. 32. O cargo que você ocupa hoje é adequado ao seu nível de responsabilidade? Cargos e salários, liderança, gestão de desempenho. Você recebe orientação clara e constante sobre as suas responsabilidades? Liderança, não é? 3, 4. Você tem tarefas definidas com clareza? Liderança e também a arquitetura de cargos e salários. 3, 5. A liderança organiza reuniões com a equipe de trabalho? Essa pergunta é muito importante. Não existe uma empresa competitiva sem reuniões, obviamente, reuniões bem feitas. Liderança. Mas aqui também estou mostrando a necessidade de uma ação de treinamento nesse sentido, né? 3.6. Você é cobrado com frequência por tarefas que acredita não serem de sua responsabilidade, gestão de desempenho, liderança, de certa forma também uma avaliação do RH. 3.7. Você recebe retorno sobre o seu desempenho? Gestão de desempenho, não é isso? 3.8. Interessante. Você tem interesse em executar outras tarefas na empresa além das suas? Gestão de desempenho, arquitetura de cargos e salários, né, de carreira. Eu acho que uma empresa, quanto mais aberta, mais interessante ela é, né? Conhecer o desejo das pessoas em termos de carreira é muito importante. 3.9, você poderia ser melhor aproveitado na empresa? Pergunta muito importante. 40, você acredita que a empresa conhece todas as suas habilidades? Gestão de pessoas e liderança novamente. 41, 41 está ligado a condições de trabalho, não é? Equipamentos, etc. 4.2, a empresa cobra, incentiva a sua atualização profissional, política de carreira. Muito bem. E a última página, arquitetura de cargos, carreira e remuneração. 4.3, sinto que a empresa me valoriza bastante no dia a dia, gestão de pessoas, liderança. 4.4, a empresa considera meu trabalho importante para o seu sucesso e alcance de seus objetivos? Liderança. 4.5, seu salário é justo e adequado ao seu nível de responsabilidade? Cargos e salários, e também de comunicação. Eu, de repente, posso ter uma política de remuneração que está dentro de uma
questão estatística de pesquisa, mas isso não é comunicado, não é? Então, importante. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um equilíbrio entre o desejo das pessoas e o que a empresa pode oferecer. Ela pode estar num segmento que, de forma clássica, não tem um poder de remuneração tão grande quanto um outro segmento. Por exemplo, eu estou no comércio, no varejo, e esse cara tem uma pretensão de uma empresa do segmento de óleo e gás, por exemplo. São incompatíveis. Então, chama atenção isso também. Eu posso ter alguém mais ambicioso do que a minha empresa suporta. 4, 6. Comparando o seu salário com profissionais de outras empresas que tenham cargos e responsabilidades similares às suas, você acredita que seu salário é menor do que o recebido por outros profissionais? Seu salário corresponde ao valor praticado no mercado. Seu salário é superior ao recebido pelos outros profissionais. Percepção, né, da arquitetura de remuneração. E essa pergunta que é muito importante: você deixaria a nossa empresa para trabalhar em outra que oferecesse? Importante isso, hein? Mais desafios na realização do trabalho, maior reconhecimento, salário maior, ambiente e clima mais agradáveis, melhor estrutura e conforto. Não deixaria a empresa neste momento por nenhuma outra proposta. Já tivemos vários casos nesse item aqui, tá? Nesse último item, para quem acha que isso, não existe, né? Não existe. Muito bem. É interessante, né? Porque essa última pergunta, ela mostra a possibilidade, inclusive por segmento, por cargo, por departamento, de problemas que eu posso ter à frente, né? A entrevista de desligamento, o leite já está derramado. Eu perdi a pessoa, eu quero saber as causas os motivos dessa perda, né? E a pesquisa de clima, ela aponta problemas que eu ainda posso consertar. Bem, esse material ele faz parte do seu material exclusivo do seu curso, perfeito? Quem não tem esse material, quem está assistindo a esse vídeo com esses assuntos tão importantes que são clima e cultura, você pode fazer um contato com o RH Fácil e conhecer os cursos Formação de Analista de RH, com foco no resultado, e o Formação de Analista de RH EDP, com atividades reais, né? Que é um curso que tem a possibilidade muito interessante de você participar de projetos reais. Muito bem. Espero que você tenha aproveitado bastante, faça pesquisas extras, faça pesquisas sobre empresas com uma cultura forte dentro e fora do Brasil, uma cultura interessante. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Bye, bye, até logo, tchau, tchau.